A febre amarela é uma doença antiga, né? É uma doença causada por um vírus, onde tem obrigatoriamente deve ter um transmissor, que é o mosquito, tá? Século 17, 18, 19, a febre amarela explodiu muito nessas zonas dos trópicos. Tanto é que é Brasil, é África, parte da Ásia mais perto da África, onde você tem a presença de um hospedeiro importante, que é o macaco, o transmissor, e isso caracteriza a primeira diferença, a primeira coisa que a gente deve falar, que é a febre amarela silvestre, na mata, tá? O que acontece? O Brasil está vivendo aí nos últimos anos o poder do Aedes aegypti, né? Então, assim, esses vetores, eles começaram a se adaptar e também ter a capacidade de transmitir o mesmo vírus e tantos outros vírus, dengue, zika, chikungunya, trazendo, né, uma exposição maior do ser humano. Então, aí caracterizaria então a presença da chamada febre amarela urbana, que até agora, vamos deixar bem claro, a gente não tem, tá? Existem 1 ou 2 casos suspeitos no estado, mas nada confirmado. Em Bragança também não. A partir de 1930, mais ou menos, o que acontece? Aparece a intervenção da vacina. Uma vacina, a princípio, não tão igual a essa que nós estamos usando hoje, não era nacional, era importada, tá? A partir, então, do que o Instituto Oswaldo Cruz, Biomanguinhos, começaram a produzir uma vacina que, ao longo de 60 anos, pelo menos, foi aprimorada e é uma vacina de muito boa qualidade. A coisa mais fácil que tem, infelizmente, quando se vê a um pronto-socorro, a um primeiro atendimento, é ganhar o rótulo de uma virose. Isso é muito arriscado, né? Exato. Isso é muito arriscado. Então, assim, a partir de uma exposição do humano a um mosquito infectado, como é que ele se infectou? Ele picou lá o macaco, né? E veio daí que hoje em dia a gente tem muito rafting, escalada, esportes radicais, migração de casas invadindo matas, né, etc. Então você adquire uma doença que nada mais é que uma doença febril, dor no corpo, febre, mal-estar, etc. e tal. Isso, a partir do momento da picada, pode demorar 1, 2, 3, 5 dias, tá? É um quadro totalmente inespecífico. Para as pessoas com maior poder de compreensão, elas mesmas têm que fazer a sua observação. Estou bem, é uma dor no corpo, estou com febre, mas passa. E o que não pode complicar, né, no caso da febre amarela, um dos sinais de alarme, vamos dizer, menor, é a icterícia, o amarelo nos olhos. Que isso geralmente se comporta a partir do 5º, 7º, 10º dia. Então a gente fala que a febre amarela é uma doença chamada bifásica. Tem uma primeira fase que é totalmente inespecífica e uma outra que aí já vai dar ideia, né, do que é realmente a doença. Tem alguns estudiosos que falam até que ela pode ser chamada de trifásica, mas bifásica é o que está na literatura, tá? É uma doença, assim, 40% a 60%, não é uma margem pequena, 40% a 60% das pessoas sentem isso ou nada. São chamadas óligo ou pouco sintomáticas. Mais 20% são as pessoas com uma forma ictérica. 10% a 20% no máximo são as formas graves. Então, isso que nós estamos presenciando com as formas graves, seja Bragança, seja Atibaia, etc. e tal, com mortes inclusive, elas são uma minoria dos casos, felizmente, né? E aí é uma doença que, a partir daquela, vamos chamar de complicação, quando sai da primeira fase, mal-estar, febre, para a icterícia, né, ela vem acompanhada de exames laboratoriais e, nessa fase secundária, é importante a internação, tá, pelas complicações que ainda podem vir, principalmente pela possibilidade de hemorragia. Infelizmente não há tratamento específico, tá? O que tem que se fazer é rapidamente, com o apoio do laboratório, identificar o que está predominando na febre amarela. É a agressão ao fígado,
é alteração sanguínea hemorrágica, é uma alteração neurológica, tá? Então, identificando isso, o que acontece? Você vai tentar se antecipar a algumas complicações. Para o fígado, acho que o pessoal que está lendo, está vendo na mídia, né? Existe não é para qualquer serviço, para qualquer hospital. A gente já teve até a possibilidade de transplantes hepáticos, né? Uma coisa pioneira, né? Em termos de tratamento, e alguns hospitais, principalmente universitários, academias, estão trazendo a proposta de um tratamento com uma droga utilizada em tratamento de hepatites para tentar minimizar a agressão no fígado. Quando a agressão é do sangue, você tem reposição dos fatores de coagulação, plaquetas, concentrado de hemácias, etc. E o grande medo também é o problema neurológico, que aí realmente é só combater os sintomas. Aí, né, diante de tudo isso, o que acontece? O grande pulo do gato é a vacina. Sim, a vacina Só que é uma vacina que traz algumas controvérsias, né? Todas as doenças. É um dos maiores ganhos da humanidade. Senão a gente podia estar cheio de varíola, cheio de sarampo, cheio de poliomielite, por aí vai. É uma vacina muito boa, uma qualidade muito interessante. Ela chega a dar 98% de eficácia, quer dizer, de proteção. Só que qual que é o problema? Igual quando começou a sair a vacina contra o H1N1, a gripe, influenza e tudo mais. É uma vacina diferente usando vírus atenuado. As vacinas podem ser de vírus morto, com partículas de vírus atenuado e vírus modificado. Então, a vacina, se o pessoal conseguir entender o que eu vou falar, é assim: vacina é um bem para a coletividade, não é individual. Não é para mim, para você, para seja quem for. Ele é um bem da coletividade. Vamos dar um exemplo assim mais próximo. Poliomielite. A poliomielite gotinha, quem toma, e por que se faz tantas campanhas ano a ano, é porque a pessoa toma a gotinha faz o trajeto da comida, estômago, intestino, e um dia eu vou ao banheiro fazer número 2, né? O que acontece? Esse vírus é lançado no esgoto, né? E aí é que acontece o poder de neutralização do vírus que existe na natureza. Então, febre amarela, a gente tem que entender que é necessário tomar vacina. Ela pode dar efeitos colaterais? Pode. Um monte de outras vacinas pode dar efeito colateral, né? Então, por isso que existe a preocupação de quem pode tomar vacina. Está indicada para a maioria das pessoas. Gestantes, né, que estão amamentando, e nenês de 9 meses em diante. Idosos, 60 anos ou mais, pode tomar? Pode, desde que ele tenha um médico que se responsabiliza, veja que tratamento ele faz, ou se ele não faz nenhum, enfim, qualquer coisa do tipo. Pacientes com AIDS, tá? Vamos pegar um extremo, tá? Depende dos seus exames e do seu acompanhamento. Ele pode tomar? Pode, desde que ele, por exemplo, tenha a carga viral zerada, que as suas células de defesa estejam adequadas, pode tomar. Pacientes oncológicos, aí já entra um problema, né? Não dá. Geralmente são pacientes usando quimioterapia, radioterapia, a imunidade deles está muito ruim, porque a vacina imita um pouco a doença. Tomei a vacina, vou esperar de 5 a 7 dias, aí eu começo a produzir anticorpos. Para viajar, o pessoal está exigindo no mínimo de 10 e um intervalo de 10 a 14 dias. Por quê? Porque daí eu tenho já a produção de anticorpos, tá? E começa a ficar imune, protegido. A vacina imitando a doença, então ela pode dar febre, pode dar mal-estar, pode dar icterícia, etc. e tal. É perfeitamente aceitável, só que a vacina também imita a doença, ela pode agredir o fígado, pode ter uma alteração neurológica. Quanto que isso ocorre? Então, se a gente pôr tudo num saco só, todas as vacinas que você conhece, não só da febre amarela, a cada 1 milhão de doses aplicadas indiscriminadamente, você pode ter 10, 50, até 100 casos de efeitos colaterais ou eventos adversos. A febre amarela,
a cada 1 milhão de doses, eu posso trazer esse número com todas as reações, desde as mais leves até as mais graves, em torno de 400 casos. Mas aí está reação local, está febrinha, está mal-estar e está os casos graves. Caso grave mesmo é cada 4 em 1 milhão. É muito pouco. Mas, infelizmente, você falar isso para um pai, para uma mãe, para um parente, é difícil. Ninguém quer que o seu parente, o seu próximo, seja aquele caso que vai ter reação. Mas é uma vacina excelente. A questão, tem 2 questões aí importantes. O Ministério da Saúde preconizava vacinação a cada 10 anos. Vacina é um negócio muito dinâmico. Enquanto a gente está conversando aqui, está tendo as campanhas e tudo mais, os cientistas estão pesquisando a mesma e novas vacinas. O que acontece? A vacina, as primeiras vacinas que vieram foram a francesa, depois a nossa também já vindo pelo Biomanguinhos, como eu falei, Oswaldo Cruz. E o que interessa é o pico de anticorpos e a permanência desses anticorpos no seu corpo. Então, a vacina, dose plena, tá? Feita direitinho, se acompanhou, se pesquisou que uma dose só é suficiente para toda a vida neste momento. Se você voltar 5 anos atrás, ainda era 2 doses. Mas daí o pessoal viu que efeitos colaterais, que quem é revacinado tem menos efeito colateral que o primeiro, entendeu? Mas é a questão de você otimizar vacina. E o Brasil é autossuficiente em vacina. A dose fracionada, ela dá também uma boa taxa de anticorpos, só que ele termina um pouco antes dos 10 anos. Mas tem a mesma eficácia. Tem a mesma eficácia. Isso não é contestado. Então, a gente pede que está reforçando a vacina, parece que um consenso é de 8 anos. Eu li uma notícia não oficial que porque o que acontece? Agora nós estamos no auge da coisa, né? Daqui a pouco vem inverno, outono, inverno, vem inverno. Aí esfria. Por quê? O macaco para de cruzar, para de ir para um lugar para o outro, o mosquito não tem a mesma velocidade de transmissão. Então parece que o pessoal o Ministério da Saúde acho que vai propor uma vacinação de todo o território nacional. Isso não é oficial. Eu acho legal, né? Por quê? É uma doença que existe no Brasil. O Brasil é autossuficiente em doença. Antigamente, para quem que a gente indicava vacina? Eu vou pescar lá em Bonito, no Mato Grosso. Para eles é vacinava. E a doença sempre ocupou assim um espaço. Espírito Santo, Minas, Goiás, Mato Grosso. Aí de 2, 3 anos para cá, foi um pouco lá para cima, veio para o Sudeste, aí alarmou tudo. Trazendo o quê? O conhecimento que a doença não é localizada, não é tão regional assim. Ela tem capacidade de ser, imagine lá na Amazônia, quanto não tem, né? Então, acho que a gente tem que deixar claro assim, é uma doença importante, pode ter formas gravíssimas, desde as formas leves, é uma vacina que pode ser prevenida com vacina. A gente tem que apostar no potencial dessa vacina, não é uma aposta de olhos fechados, apostar na confiança mesmo, entendeu? O Brasil é autossuficiente, tem essa proposta de vacinação em todo o território. Lembrar, sem fazer alarme, que qualquer vacina pode dar mal-estar, um efeito adverso. Dipirona pode dar um efeito adverso, né? Então, a gente tem que saber conhecer sempre as medicações que se toma, a condição de saúde da pessoa e não falhar numa proposta dessa, pensando, inclusive, nessa questão de não só individual, mas coletividade. Essas pessoas alérgicas a ovo, eu não sei quantas já tomaram e quantas deixaram de tomar. Essa questão do alérgico a ovo também veio lá da vacina contra H1N1, né? Quem tem uma alergia assim determinada, comprovada, feita, etc e tal, é bom evitar e aí ganha força. Para todas essas pessoas que não podem tomar vacina, quem ganha força? Repelente e combate ao mosquito, né? Urbano. Para quem assim não tem muito comprovada, alguns colegas, a gente às vezes assim até orienta a pessoa, vai tomar vacina, 2, 3 dias antes, toma algum anti-histamínico, 2, 3 dias depois, sabe? E aí você pode, porque eu sou alérgico ao ovo. Mas o que você tem contra o ovo? Eu passo mal. Mas o que é passar mal? Então, assim, é o tipo de um negócio que precisa valorizar, uma informação importante, tá? Mas que você precisa valorizar mais para não deixar uma população aí sem vacina e exposta a doenças. O macaco aí é vítima.
tanto quanto o homem, tá? Tem gente que mata macaco, dá paulada em macaco, deixa o macaco lá, porque você vê que o resto do ano todo ele está quietinho lá. Quem vai na casa dele é a gente, né? Então no resto do ano não tem morte de macaco. Inclusive eles são, qual que é a palavra? É sentinela. Eles são como se fosse uma vigilância que o pessoal faz para saber direitinho se está tendo alguma coisa que pode afetar o macaco e o homem.